Muito bem, seguindo na conexão com Deus, o assunto conexão com Deus, Wi-Fi de Deus. Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio que permite que os computadores, laptop e desktop, dispositivos móveis, smartphone, dispositivos vestíveis, e entre outros equipamentos, impressora, câmera de vídeo, que se conectem, possibilita a conexão à internet. Qual a utilidade do Wi-Fi? Bluetooth e wireless. As diferenças e as vantagens para cada uma. O Wi-Fi permite a conexão de dispositivos à internet ou a compartilhamento de dados em uma área ampla, sem a necessidade de cabos. Uma das principais vantagens do wireless é a sua ampla cobertura. Quero explicar aqui para você sobre a visão da Bíblia, o que representaria, o que significaria isso para nós no contexto bíblico. Quando a gente fala da Bíblia e a gente está falando da conexão com Deus, no Wi-Fi de Deus, vamos destacar primeiro aqui. Eu vou exemplificar para vocês aqui nessa tabela, nesse esquema, como que o homem, ao tentar se conectar a Deus, nós vamos ler primeiramente Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz assim, acompanhe. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. A Bíblia diz assim, então me invocarei. No caso, você quando invoca o nome do Senhor, você está tentando se conectar a Ele. Logo Ele se conecta a você. E a Bíblia diz, e orareis a mim, a Deus, e Ele ouvirá você. No caso, a conexão com Deus. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, nós vemos aqui o homem tentando conectar-se a Deus. E no livro de João, capítulo 4, versículo 23, nesses dois textos, você percebe a tentativa do homem em tentar se conectar a Deus. Perceba que em João 4, 23 diz assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Nesse contexto, nós entendemos que Deus também está à procura de uma conexão com o homem. Porém, o homem, devido ao seu pecado, à sua transgressão, acaba se separando da presença de Deus. Já na segunda etapa desse assunto, nós vamos meditar em Efésios, capítulo 6, versículo 12, nesse segundo céu. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai falar sobre uma barreira, uma dificuldade da conexão espiritual. Existem anjos bons, existem anjos maus, e esses anjos maus são os que militam contra nós, contra a criação de Deus. Eles tentam a todo custo impedir a nossa conexão com Deus através dessa batalha que eles realizam contra o ser humano, contra o homem, no caso nós. A Bíblia diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes, ou seja, nesse mundo, nas regiões celestes. Então você perceba que aqui nessa fase, nós temos uma grande batalha espiritual acontecendo, nessa segunda fase da conexão. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma conexão plena com o Senhor. Eles não conseguem atingir um sinal espiritual, no caso a oração não é respondida, porque aquela oração não tem sacrifício naquela oração, não tem dedicação, não tem libertação, não tem comprometimento. E esses espíritos, essas influências negativas, seja positivas ou negativas, eu me refiro aos negativos, os principados, as potestades, a qual a Bíblia diz que os príncipes das trevas desse século, elas aqui nesta região, elas militam contra nós, elas batalham contra nós. E é por isso que você precisa entender essa tabela, esse esquema espiritual, esse formato, para que você possa compreender essa batalha espiritual, aonde acontece, como acontece, por que acontece tudo isso. Então, nessa fase a qual nós mencionamos aqui no início, o homem tentando conectar-se a Deus, o homem tentando se conectar a Deus. Já que nessa segunda etapa, os principados, as potestades, elas vão fazer de tudo para que você não consiga obter esse sinal positivo da parte de Deus para a sua vida, muito menos se conectar a Deus. A ideia do diabo, a ideia de Satanás é que você nunca mais se conecte a Deus através do pecado que ele lança sobre a tua vida, através das maldades que são realizadas, a Bíblia diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes de alguns territórios espirituais, governos de alguns territórios espirituais que dominam. Perceba que o pecado em si é porém há várias formas de pecar. Há várias formas. Então, em cada área da nossa vida que são dominadas pelo pecado, existe um principado.
O principado da prostituição, o principado da lascívia, o principado lá da bebida, do álcool, da droga, né, das coisas erradas. Existe ali um demônio agindo. E é por isso que você precisa compreender isso, de uma forma meio que didática, né, de uma forma lúdica, para que você possa entender na sua vida o problema que muitas vezes é enfrentado no ato de uma adoração não respondida. Vida toda errada, vida toda cheia de transgressão, todo lambuzado no pecado. Então como que você vai conseguir ter essa conexão com Deus? Em alguma parte do percurso está cortada essa conexão. E não adianta você tentar de outras formas, fazer uma gambiarra espiritual, tentar fazer uma extensão espiritual. Não existe isso, não funciona. Pode ser que exista, sei lá, no mundo físico aqui, do homem, mas para Deus não tem como puxar uma extensão, desviando o pecado, deixando para depois. Você precisa estar limpo na presença de Deus para que esta conexão espiritual possa ser respondida, né, de Deus imediatamente. Nós vimos aqui Efésios 6,12 que fala das batalhas que acontecem nessa fase. Já na terceira fase, a qual eu me refiro, que é a fase onde você vai conseguir, se você tiver, né, se você obedecer ali João 4,23, Jeremias 29,13, fizer tudo certinho e entender Efésios 6,12, meu irmão, minha irmã, a conexão com Deus, no caso, o derramamento do Espírito, é inevitável, é inevitável. Se você fizer tudo certinho, esse passo a passo, se você tiver com a tua vida consagrada, se você entender quem são aqueles que militam contra a tua vida, contra a tua fé, né? Não é carne nem sangue, são principados, são potestades, são príncipes desse século, hostes espirituais da maldade, tentando tirar você do jogo, jogando você ao léu, à beira, à sarjeta. Eles não querem, esses principados, esses demônios, não querem que você se conecte ao Pai Celestial. Já nessa terceira fase, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Preste atenção no que diz a Bíblia. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, Paulo aqui menciona, foi arrebatado ao terceiro céu. Perceba a conexão de Paulo para com Deus. Perceba a consagração de Paulo, a ponto dele ser espiritualmente ou fisicamente, ele diz aqui, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, se Deus é que sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E diz mais, e sei que o tal homem, no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado ao paraíso. E ouvi palavras inefáveis ao homem, que não é lícito falar. Perceba que Paulo, devido à sua grande conexão com Deus, ele é levado a esse ponto espiritual, tanto que essas batalhas espirituais que ele passava na primeira fase, na segunda fase, não afetaram a sua consagração, não afetaram a sua conexão, não afetou ali a sua espiritualidade. Como que funciona o mundo espiritual? De que maneira nós temos que entrar numa batalha? A primeira fase é as regiões celestes. Como que você vai entrar numa batalha sem você conhecer o seu inimigo? Quando você se consagra, logo você estará forte espiritualmente para você ter acesso à glória de Deus. Então você precisa compreender isso. Quando você está consagrado, blindado, fechado para todos os ataques do inimigo, não tem nada acusando você. Você está ali na presença consagrada do Senhor. Imediatamente a glória de Deus se manifesta na tua vida e você consegue obter aquele resultado espiritual de todo aquele esforço e todo aquele empenho que você dedicou na sua vida, diante do ministério, na parte do louvor, na parte da adoração. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.